Agora será contado em forma de compilado as importantes histórias do livro de Josué da Bíblia, que ajudam a compreender a conquista da terra prometida e a liderança de Josué após a morte de Moisés, as alianças de Deus com seus escolhidos e as consequências das escolhas humanas. As narrativas de Josué nos ensinam sobre a relação do homem com Deus e como aplicar esses ensinamentos na vida. Josué 1. O poder da coragem e da obediência a Deus. O capítulo 1 começa com Deus dizendo a Josué que Moisés, o líder anterior, havia morrido, e que era hora de Josué liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso e a obedecer à lei de Deus para que ele possa ser bem-sucedido em sua missão. Deus também promete estar com Josué e nunca abandoná-lo, assim como ele esteve com Moisés. Ele diz que a terra que eles estão prestes a conquistar será sua herança e que eles devem ser corajosos e fortes. Josué então ordena aos oficiais de Israel que preparem o povo para a marcha até a terra prometida. Eles são instruídos a passar 3 dias se preparando e, em seguida, a atravessar o rio Jordão e conquistar a terra. Josué lembra o povo que Deus lhes deu a terra prometida e que eles devem ser fiéis a ele e seguir seus mandamentos. Ele também ordena que os líderes de cada tribo nomeiem homens para ajudar na conquista da terra. No final do capítulo, Josué é encorajado novamente por Deus a ser forte e corajoso. Ele promete que Deus estará com ele em sua jornada e que ele será bem-sucedido em sua missão de conquistar a terra prometida. Este capítulo estabelece a base para o livro de Josué e apresenta o tema principal da história, a conquista da terra prometida. Também destaca a importância da fé, obediência e coragem em seguir os mandamentos de Deus. Josué 2. A história de Raabe. Josué 2 é o segundo capítulo do livro de Josué, no Antigo Testamento da Bíblia. Neste capítulo, Josué envia 2 espiões para Jericó para examinar a cidade e obter informações sobre os inimigos que estavam ali. Os 2 espiões entraram na cidade e foram para a casa de uma prostituta chamada Raabe, onde passaram a noite. Os líderes de Jericó ficaram sabendo sobre a presença dos espiões e enviaram homens para capturá-los, mas Raabe escondeu os espiões no telhado de sua casa e mentiu para os homens de Jericó, dizendo que os espiões já haviam partido. Raabe então explicou aos espiões que sabia que Deus estava do lado de Israel e pediu que eles poupassem sua vida e a vida de sua família quando Jericó fosse conquistada. Os espiões concordaram e pediram que Raabe pendurasse uma corda vermelha na janela de sua casa para que eles soubessem qual era a casa dela e a poupassem. Depois de passarem 3 dias escondidos na casa de Raabe, os espiões retornaram a Josué e relataram o que haviam visto e ouvido em Jericó. Eles disseram a Josué que a cidade era vulnerável e que Israel poderia conquistá-la. Josué então liderou o povo de Israel para o rio Jordão, onde Deus milagrosamente dividiu as águas para que o povo pudesse atravessar a terra seca e entrar na terra prometida. Josué 3. A liderança de Josué no momento mais crítico. O capítulo 3 do livro de Josué começa com a preparação do povo para a travessia do rio Jordão e a conquista da terra prometida. Josué instruiu os filhos de Israel a seguirem a arca da aliança carregada pelos sacerdotes levitas, com uma distância segura de aproximadamente 2.000 covados. Eles foram informados de que Deus faria maravilhas na frente deles, mas que deveriam estar prontos para seguir suas ordens sem questionar. Ao chegar ao rio Jordão, os sacerdotes entraram nas águas com a arca e, assim que seus pés tocaram as águas, o rio parou de fluir e as águas se amontoaram em uma grande pilha rio acima. O povo de Israel atravessou o rio Jordão a pé enxuto, enquanto a arca da aliança permanecia no meio do leito do rio. Os sacerdotes permaneceram no leito do rio até que todos os filhos de Israel passassem para o outro lado, conforme as instruções de Josué. No final do capítulo, Josué instruiu os líderes das 12 tribos a escolherem 12 homens para pegar pedras do meio do Jordão e levá-las para o acampamento de Israel, onde elas foram colocadas como um memorial do grande evento que acabará de acontecer. Este capítulo marca o início da conquista da terra prometida pelos israelitas e a realização da promessa de Deus de dar essa terra a seus filhos escolhidos. Josué 4. O milagre da passagem do rio Jordão.
O capítulo 4 do livro de Josué narra a continuação da história da travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão. Após Deus ordenar a Josué que selecione 12 homens, um de cada tribo de Israel, para pegar uma pedra do leito do Rio Jordão como memorial, o líder obedece prontamente. Quando todos os israelitas terminam de atravessar o rio, Josué ergue um altar com as 12 pedras em Gilgal, como um sinal duradouro da fidelidade de Deus e das maravilhas que ele realizou em favor de Israel. A passagem enfatiza o poder e a fidelidade de Deus, bem como a importância da obediência de Israel a ele. Também destaca a importância de lembrar e celebrar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Josué 5. O novo início do povo de Israel. O capítulo 5 do livro de Josué começa com a notícia de que todos os reis amorreus e cananeus, que estavam do outro lado do Jordão, ouviram o que aconteceu com os israelitas, incluindo a travessia do Jordão e a queda de Jericó. Eles estavam apavorados e seus corações derreteram de medo, sabendo que os israelitas estavam prestes a invadir suas terras. Em seguida, Josué realiza a circuncisão dos filhos de Israel, pois eles não haviam sido circuncidados durante a jornada no deserto. Depois disso, eles celebram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o maná que havia caído do céu para alimentá-los durante a jornada no deserto e os filhos de Israel começam a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Josué está próximo de Jericó quando encontra um homem em pé com uma espada desembainhada na mão. Ele pergunta se ele está do lado deles ou dos inimigos, e o homem responde que é o comandante do exército do Senhor. Ele instrui Josué a remover suas sandálias, pois o lugar em que ele está é santo. O comandante do exército do Senhor dá instruções a Josué sobre como conquistar Jericó. Em resumo, o capítulo 5 de Josué fala sobre a circuncisão dos filhos de Israel, a celebração da Páscoa, a interrupção da queda de maná e a instrução de Deus a Josué por meio do comandante do exército do Senhor. Josué 6. A história da destruição de Jericó e a fidelidade de Deus. O capítulo 6 de Josué conta a história da queda das muralhas de Jericó, uma das mais conhecidas e emocionantes passagens do livro. O texto começa com Deus instruindo Josué sobre como conquistar a cidade de Jericó. Ele ordena que os sacerdotes levem a Arca da Aliança, acompanhada por 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro, em volta da cidade por 6 dias, e que no 7º dia eles deem 7 voltas e toquem as trombetas. No final da 7ª volta, todo o povo deveria gritar com força, e então as muralhas da cidade cairiam. Josué seguiu as instruções de Deus e fez exatamente o que lhe foi ordenado. Os sacerdotes cercaram a cidade durante 6 dias, e no 7º dia eles deram 7 voltas e tocaram as trombetas. Quando o povo gritou, as muralhas de Jericó caíram e os israelitas puderam conquistar a cidade. Depois disso, Josué ordenou que os israelitas destruíssem tudo o que havia na cidade, exceto Raabe e sua família, que haviam ajudado os espias israelitas e se converteram à fé em Deus. Eles foram poupados e passaram a fazer parte da comunidade israelita. O capítulo 6 de Josué é um exemplo do poder de Deus e da importância de obedecer às suas instruções. Ele também mostra como Deus é capaz de usar pessoas que parecem fracas e insignificantes para cumprir seus propósitos. Josué 7. A história de Acã. O capítulo 7 do livro de Josué começa com o relato da derrota dos israelitas na cidade de Ai, depois de terem conquistado Jericó. Josué e os líderes de Israel ficaram desolados com a notícia da derrota, e Josué rasgou suas vestes e se prostrou perante o Senhor em busca de respostas. O Senhor revelou que havia pecado no acampamento, especificamente por causa do roubo e da mentira de um dos israelitas chamado Acã, que havia tomado para si coisas que haviam sido consagradas ao Senhor e havia escondido em sua tenda. Josué ordenou que Acã e toda a sua família fossem trazidos perante ele, e após confessar seu pecado, Acã e todos os seus familiares foram apedrejados e queimados com suas posses, em cumprimento da lei de Deus. O capítulo conclui com o Senhor renovando sua promessa a Josué de que ele iria liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, e que ele estaria com eles em todas as batalhas. Josué 8. A história do cerco de Ai e o cumprimento da promessa divina.
Josué 8 é um capítulo do livro bíblico de Josué, que conta a história da conquista de Canaã pelos israelitas, sob a liderança de Josué. Neste capítulo, os israelitas se preparam para tomar a cidade de Ai, que havia derrotado um pequeno exército israelita em batalha anteriormente. Josué e seus homens planejam uma emboscada, deixando uma parte de suas tropas escondidas enquanto o resto atrai os soldados de Ai para fora da cidade. Enquanto os homens de Ai estão distraídos, a tropa escondida entra na cidade, ateando fogo em casas e matando todos os habitantes. Após a vitória, Josué oferece sacrifícios a Deus e lê a lei para os israelitas. O capítulo começa com Deus encorajando Josué a não temer a batalha contra Ai, mas a se preparar e a agir de acordo com as instruções divinas. Josué segue as instruções e divide seu exército em duas forças, uma que atacaria Ai frontalmente e outra que ficaria escondida para atacar a cidade por trás. A força principal de Israel se aproxima de Ai, fazendo com que seus soldados saiam da cidade para lutar. Quando os homens de Ai saem da cidade, a força principal de Israel recua, atraindo seus oponentes para uma armadilha. A tropa escondida, que havia entrado na cidade, ataca e queima a cidade. Depois da batalha, Josué oferece sacrifícios a Deus e lê a lei para os israelitas, lembrando-os de sua aliança com Deus e de sua obrigação de segui-la. O capítulo termina com uma lista dos reis que foram derrotados pelos israelitas durante a conquista de Canaã. Josué 9, História dos Gibeonitas, uma lição de engano e arrependimento. O capítulo 9 do livro de Josué narra a história dos gibeonitas, que viviam em uma cidade chamada Gibeão. Quando ouviram falar dos israelitas, que haviam conquistado Jericó e Ai, decidiram agir de forma astuta para evitar serem destruídos. Então, eles enviaram embaixadores a Josué, vestidos com roupas velhas e sandálias desgastadas, para enganá-lo, dizendo que haviam vindo de uma terra distante e desejavam fazer um pacto com os israelitas. Eles alegaram que haviam ouvido falar dos grandes feitos do Deus de Israel e que desejavam estabelecer uma aliança com eles. Josué e os líderes de Israel caíram no truque e fizeram um acordo com os gibeonitas sem consultar o Senhor. 3 dias depois, descobriram que haviam sido enganados e que os gibeonitas viviam em cidades próximas. Mesmo assim, cumpriram sua palavra e deixaram os gibeonitas viverem, mas os tornaram servos para trabalhar na casa de Deus. O capítulo termina com a menção de que os amorreus e outros povos estavam se unindo para lutar contra Israel, mas os gibeonitas, apesar de terem enganado Israel, decidiram ficar ao lado dos israelitas na guerra. Josué 10, a incrível história da batalha em que Deus fez o sol parar. Nesse capítulo, Josué lidera uma guerra contra uma coalizão de 5 reis amorreus que haviam se unido para atacar a cidade de Gibeão, que havia feito um tratado de paz com Israel. Ao saber do ataque, Gibeão pede ajuda a Josué, que marcha com seu exército para a cidade. Durante a batalha, Josué pede que Deus faça o sol e a lua pararem no céu, para que a luta possa continuar até que os inimigos sejam completamente derrotados. Com a vitória, Josué captura os 5 reis e os executa publicamente. Ele também conquista várias outras cidades e regiões, consolidando o domínio de Israel na área. Além disso, Josué realiza um ato de misericórdia ao poupar a vida dos habitantes de Gibeão, apesar de terem enganado os israelitas ao se passarem por um povo estrangeiro para obter um tratado de paz. Porém, eles são condenados a serem escravos dos israelitas. No final do capítulo, Josué retorna com seu exército a Gilgal, a base de operações de Israel, e celebra sua vitória com todo o povo. Josué 11, a conquista dos reis cananeus. Josué 11 relata as batalhas finais para conquistar a terra de Canaã. Josué liderou as forças israelitas para lutar contra a aliança de várias cidades-estados lideradas por Hazor. Deus encorajou Josué a não ter medo e a estar confiante na vitória, assim como havia dado a Moisés as vitórias sobre os reis amorreus. As batalhas são descritas em detalhes, e o texto enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. A terra foi dividida entre as tribos de Israel e a paz reinou na terra. O capítulo termina com um resumo das conquistas de Josué e sua liderança na tomada da terra de Canaã. Josué 12,
A lista dos reis que foram derrotados pelos hebreus. Josué 12 descreve uma lista dos reis que foram derrotados pelos israelitas sob o comando de Moisés e Josué. A lista inclui 31 reis no total, 12 do lado leste do rio Jordão e 19 do lado oeste. A maioria dos reis mencionados são desconhecidos fora deste capítulo, mas alguns são conhecidos de outras fontes históricas, como Sicom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. O capítulo serve como uma espécie de relatório de guerra, destacando as vitórias de Israel e estabelecendo seu controle sobre a terra prometida. Josué 13. A distribuição de terras para as tribos de Israel. O capítulo 13 do livro de Josué começa com o Senhor falando com Josué e o relembrando de que ele ainda tem muita terra para conquistar em Canaã. O Senhor diz que Josué é velho e que ainda resta muita terra para ser tomada. A região que falta conquistar é descrita em detalhes, incluindo a terra dos filisteus, a região de Gesur e Macá, e toda a terra dos cananeus. Em seguida, o capítulo lista as terras que foram conquistadas e divididas entre as tribos de Israel a leste do Jordão. Essa lista inclui as terras que Moisés deu às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. No final do capítulo, Josué recebe a ordem do Senhor para dividir a terra a oeste do Jordão entre as tribos de Israel, que ainda não receberam sua herança. O Senhor reitera que a tribo de Levi não terá uma porção de terra, mas receberá sua porção por meio das ofertas dos sacrifícios do povo. Josué 14. A história de Calebe e a conquista de Hebrom. Josué 14. A história de Calebe e a conquista de Hebrom. Josué 14 narra a distribuição de terras na terra prometida de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés. Josué e Eleazar, o sacerdote, dividem a terra entre as 9 tribos e meia que ainda não haviam recebido suas heranças. Calebe, um dos espiões que haviam sido enviados à terra 40 anos antes, apresenta seu pedido para receber a herança que lhe foi prometida por Moisés por sua fidelidade a Deus. Ele recebe a cidade de Hebrom como herança, juntamente com as terras circundantes. O capítulo termina com a informação de que os filhos de Judá foram incapazes de expulsar os jebuseus da cidade de Jerusalém, que eles compartilhariam com os jebuseus. Josué 15. A conquista e a distribuição das terras de Judá em Israel. Josué 15 é um capítulo do livro de Josué no Antigo Testamento da Bíblia. Este capítulo descreve a divisão da terra prometida de Canaã entre as tribos de Judá e Simeão. O capítulo começa descrevendo a herança da tribo de Judá. A tribo de Judá foi a primeira a receber sua herança. O território atribuído à tribo se estendia desde o extremo sul de Canaã, incluindo a cidade de Berseba, até a região central, onde estavam as cidades de Hebrom e Jerusalém. O capítulo continua descrevendo as fronteiras da tribo de Judá e as cidades e vilas dentro da tribo, incluindo Belém, Tecoa, Socó, Adulão e outras. Josué também menciona algumas cidades que foram conquistadas pelos filhos de Judá, incluindo Debir e Orma. Em seguida, o capítulo fala sobre a herança da tribo de Simeão, que foi recebida dentro do território de Judá. A tribo de Simeão recebeu sua herança na porção sul do território de Judá, perto da fronteira com Edom. O capítulo termina descrevendo a distribuição da terra prometida entre as outras tribos de Israel. O texto enfatiza que esta divisão da terra foi de acordo com a ordem de Deus dada a Moisés. Josué 16. A distribuição da herança de Israel. Josué 16 é um capítulo do livro bíblico de Josué, que relata a conquista e distribuição da terra prometida aos filhos de Israel. Este capítulo descreve a herança das tribos de Efraim e Manassés na região central de Canaã, incluindo a cidade de Jericó. O capítulo começa descrevendo a fronteira de Efraim e Manassés e como eles receberiam a terra como herança. Em seguida, descreve-se como os filhos de José, liderados por Efraim e Manassés, não conseguiram expulsar completamente os cananeus da cidade de Gezer, que permaneceu como uma cidade mista de cananeus e israelitas. O texto também menciona que a tribo de Levi não receberia uma herança territorial, mas sim cidades para morar, pois seu serviço era dedicado a Deus no templo. Por fim, o capítulo termina com uma descrição da fronteira de Efraim e seu território dentro da terra prometida.
Josué 16 é um capítulo importante para entender a distribuição da terra prometida aos filhos de Israel e às tribos que receberam terras em áreas estratégicas da região. Josué 17. Conheça a distribuição das terras das tribos de Manassés e Efraim. O capítulo 17 de Josué começa com a tribo de Manassés, que recebeu sua herança junto com Efraim, reclamando que não haviam recebido terras suficientes. Josué então ordena que eles subam ao monte e derrubem os cananeus que ainda ocupavam a região. A partir daí, o capítulo descreve como foram divididas as terras de Manassés e Efraim, que receberam uma porção da terra de Canaã, ao contrário das outras tribos que receberam terras por sorteio. A tribo de José reclamou novamente, alegando que sua porção era muito pequena em relação ao seu tamanho. Josué, no entanto, se recusou a alterar a distribuição. O capítulo termina com a história de uma mulher chamada Macla, que era da tribo de Manassés e que tinha herdado terras em uma cidade. Ela se casou e teve filhos, mas seus irmãos reclamaram que ela tinha recebido uma herança injusta. Josué, então, decidiu que a herança de Macla era legítima e que ela deveria mantê-la. Josué 18. O plano de Deus para a divisão da terra prometida aos israelitas. O capítulo 18 do livro de Josué começa com uma cena em que Josué convoca os representantes das tribos de Israel para o tabernáculo. Lá, ele os instrui a enviar 3 homens de cada tribo para que possam descrever e mapear a terra prometida para que possam dividir a terra de maneira justa e ordenada entre as tribos. Os homens são orientados a andar pela terra e fazer um mapa do que vem, incluindo cidades e vilas. Após a missão dos espiões, Josué divide a terra em 7 partes para as tribos restantes de Israel, mas a tribo de Levi não recebeu uma parte territorial, pois eles seriam responsáveis pelo serviço religioso no tabernáculo. Enquanto isso, a tribo de Judá recebe a primeira parcela da terra. Porém, há uma cena que chama a atenção no capítulo. O texto relata que Josué repreendeu os filhos de Judá por não terem expulsado os habitantes da cidade de Jebus, que seria a futura cidade de Jerusalém. Os filhos de Judá alegaram que a cidade era muito forte para ser conquistada, mas Josué reafirmou que eles poderiam tomá-la com a ajuda do Senhor. O capítulo termina com a tribo de Benjamim recebendo sua porção de terra e Josué estabelecendo o acampamento em Gilgal. Josué 19. O mapa das tribos de Israel. Josué 19 é um capítulo do livro bíblico de Josué, que conta a história da conquista de Canaã pelos israelitas. O capítulo descreve a distribuição das terras de Canaã entre as tribos de Israel por meio de sorteio. A tribo de Simeão é mencionada brevemente, mas não há detalhes sobre a distribuição de suas terras. As outras 11 tribos receberam suas heranças. A tribo de Judá recebeu uma grande parcela de terra ao sul, incluindo Jerusalém. A tribo de Benjamim recebeu uma estreita faixa de terra ao norte de Judá, perto de Jerusalém. A tribo de Efraim recebeu uma grande área ao norte de Benjamim, enquanto a tribo de Manassés recebeu uma grande área ao norte de Efraim. As tribos restantes receberam as seguintes áreas: Zebulon, Issacar, Asser, Naftali e Dan. O capítulo também descreve as cidades que foram dadas a cada tribo e as cidades designadas como cidades de refúgio para aqueles que acidentalmente mataram alguém. Ao longo do capítulo, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas aos israelitas é enfatizada. Em resumo, o capítulo 19 de Josué detalha a distribuição das terras de Canaã entre as tribos de Israel, enfatizando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Josué 20. Entenda a importância das cidades de refúgio. O capítulo 20 do livro de Josué descreve a instituição das cidades de refúgio em Israel, que eram cidades designadas para que um indivíduo que tivesse acidentalmente causado a morte de outra pessoa pudesse fugir para lá e estar seguro de ser morto pelo vingador da vítima. Segundo o texto, as cidades de refúgio deveriam estar estrategicamente localizadas em todo o território de Israel, para que fossem acessíveis a qualquer pessoa que precisasse de proteção. Eram estabelecidas 3 cidades de refúgio no lado ocidental do Rio Jordão, e outras 3 no lado leste. O texto também estabelece que o indivíduo que buscasse refúgio em uma dessas cidades deveria comparecer diante do conselho da cidade para explicar as circunstâncias que levaram à morte da outra pessoa.
Se fosse determinado que a morte foi acidental, o indivíduo poderia permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, momento em que seria considerado absolvido do crime. Este capítulo enfatiza a importância de proteger a vida humana e buscar justiça, mesmo em casos de acidentes trágicos. A instituição das cidades de refúgio fornecia um meio de evitar a vingança pessoal e permitia que o sistema legal de Israel determinasse a culpa ou inocência de uma pessoa. Josué 21. A importância das cidades dos levitas para o povo de Israel. O capítulo 21 do livro de Josué descreve a divisão da terra prometida entre as 12 tribos de Israel. O Senhor ordenou que fosse dado um total de 48 cidades, incluindo os subúrbios, para os levitas. Eles seriam responsáveis pelo cuidado do tabernáculo e dos serviços religiosos. Os sacerdotes receberiam 13 cidades, enquanto os levitas receberiam 35 cidades. Os nomes das cidades são mencionados detalhadamente neste capítulo. Os líderes tribais foram encarregados de garantir que cada tribo recebesse sua herança designada na terra. Este capítulo destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de conceder a terra prometida a seu povo. Também destaca a importância da obediência e da liderança responsável na distribuição da terra. A porção designada aos levitas demonstra a importância dos serviços religiosos e do cuidado com o tabernáculo. O capítulo 21 também mostra como Deus cuida do bem-estar de seu povo, proporcionando-lhes lugares para viver e prosperar. Josué 22. O altar de testemunho e a unidade de Israel. O capítulo 22 do livro de Josué começa com o retorno das tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés para outra margem do rio Jordão, depois de ajudarem as outras tribos a conquistar a terra prometida. Josué elogia e abençoa essas tribos pela sua fidelidade a Deus e ao seu povo. No entanto, logo em seguida, surge um mal-entendido entre essas tribos e as outras tribos de Israel, quando elas constroem um altar próximo ao rio Jordão. As outras tribos pensam que eles estão se rebelando contra Deus e contra a nação de Israel, construindo um altar para adorar outros deuses. Então, eles se preparam para a guerra contra essas tribos. Antes de ir à guerra, no entanto, eles decidem enviar uma delegação para esclarecer a situação. A delegação é liderada pelo sumo sacerdote e alguns líderes das outras tribos. Eles descobrem que o altar não era para adorar outros deuses, mas sim para ser um memorial, para que as gerações futuras se lembrem de que as tribos do outro lado do Jordão também fazem parte do povo de Israel e adoram o mesmo Deus. A delegação volta para as outras tribos com a boa notícia e a tensão é aliviada. O capítulo termina com as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés voltando para suas terras com seus tesouros e espólios de guerra. Em resumo, o capítulo 22 de Josué fala sobre a importância da unidade e do entendimento mútuo entre as tribos de Israel, mesmo em meio a mal-entendidos e diferenças culturais e geográficas. Ele destaca a importância de se buscar a verdade e a comunicação aberta, para evitar conflitos desnecessários. Josué 23. A última exortação de Josué ao povo de Israel. O capítulo 23 do livro de Josué é uma exortação final do líder israelita para seu povo antes de sua morte. Josué reuniu todas as tribos de Israel e falou-lhes sobre a fidelidade a Deus e a importância de seguir os mandamentos dados por ele. Ele lembra o povo de como Deus os ajudou a conquistar a terra prometida e os exorta a não se misturarem com as nações circunvizinhas que ainda habitavam a região, a fim de evitar a apostasia. Ele também os adverte contra a idolatria e a desobediência a Deus, que pode resultar na perda da terra prometida e na punição divina. Josué também lembra o povo de que Deus é fiel às suas promessas e que, assim como ele os abençoou em suas conquistas anteriores, ele continuará a fazê-los se permanecerem fiéis a ele. Josué termina seu discurso incentivando-os a serem corajosos e fortes, confiando em Deus em todas as coisas, e a serem fiéis a seus mandamentos. Ele lembra o povo de que Deus está com eles e que eles não devem temer, mas confiar nele em todas as coisas. Josué então despede-se do povo, exortando-os a permanecerem fiéis a Deus e a obedecerem aos seus mandamentos. Josué 24. O compromisso de Israel com Deus.
O capítulo 24 do livro de Josué começa com Josué convocando todas as tribos de Israel para uma reunião em Siquém. Ele começa lembrando o povo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em como ele os libertou do Egito. Josué também relembra como Deus entregou a terra prometida a eles e como eles precisam permanecer fiéis a ele para mantê-la. Em seguida, Josué dá uma escolha ao povo de seguir a Deus ou seguir os deuses dos amorreus em cuja terra eles agora residem. O povo escolhe seguir a Deus, e Josué faz uma aliança com eles em nome do Senhor. O capítulo termina com a morte de Josué e a sepultura de José na terra de Siquém. Assim encerra-se o livro de Josué da Bíblia, que relata a conquista da terra prometida e a liderança de Josué após a morte de Moisés, seguindo as orientações dadas por Deus para estabelecer a obediência e a fidelidade em todas as áreas da vida. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe a sua mensagem de fé nos comentários. Até a próxima leitura.